seja bem-vindo ao terceiro módulo da oficina de figurino teatral 5 pilares para começar. No módulo anterior, falamos sobre a teatralidade no figurino e como podemos praticá-la. Agora chegamos em uma parte mais prática sobre a criação de figurino e eu quero falar de 3 cenários de criação: o independente, o encomendado e a parceria. Qual o processo ideal para a criação de figurino? Existe um processo ideal? Quando eu comecei, assim como muitos outros figurinistas, eu me deparava com essas perguntas, sempre desesperada por uma resposta milagrosa, porque os primeiros processos podem ser bastante turbulentos e confusos até você encontrar um certo ritmo. Você vai pegando experiência e isso vale para todas as profissões. Mas toda vez que me encontro com outro figurinista, sempre tem o ponto: como eu posso melhorar o meu processo? E vamos entender aqui que processo independe do resultado, mas sim da forma que você lida com ele até o segundo anterior ao ator ou atriz subir no palco. Porque você pode ter tido um processo muito organizado e calmo até chegar naquele resultado, ou ter tido uma corrida completamente louca e desencontrada e chegar no mesmo resultado. Na minha trajetória, encontrei 3 tipos de processos e cada um deles pode ser visto de 2 formas, como se tivéssemos 6 subcategorias. Primeiro, temos o processo que eu vou chamar de independente. Eu sei que é estranho falar de independência no figurino, mas pode ser muito interessante para o figurinista trabalhar com essa possibilidade. Escolher um texto e trabalhar em cima dele. É incomum, mas pode ser uma forma muito boa para um figurinista testar suas habilidades. É a forma que muitos trabalhos acadêmicos na área de figurino vão acontecer. O lugar do figurinista ser quem decide o rumo do seu trabalho. Ele pode escolher não ter um conceito, por exemplo, montar uma peça e se preocupar unicamente com o que é evidenciado pelo texto. Ou ele mesmo pode definir um conceito e decidir uma outra localização, ou outra época, ou outras idades, outros gêneros, outras características para serem destacadas. Como eu falei, pode não ser um processo muito comum. Vemos isso mais na área acadêmica, mas pode ser um exercício excelente para todo iniciante na área de figurino. Escolha uma peça ou um personagem, faça com conceito e sem conceito, mesmo que fique só na pré-produção, que vamos falar no próximo módulo. Pode ser muito interessante para você perceber como você pode brincar com a sua mente para trabalhar e ter visões completamente diferentes do mesmo universo. Quase um exercício de criatividade mesmo. E que pode ajudar a aprimorar a sua assinatura. Por exemplo, a figurinista tal gosta muito de trabalhar com stencils. E aí vão saber que quando quiserem algo do tipo, vão te chamar. Não por uma questão limitante, tipo, ela só faz isso, mas de certa forma é bom você ter uma especialidade ou algo que é muito forte e te caracteriza. Esse exercício vai aprimorar seu desenho. Você pode lançar mão de técnicas diferentes, de novos caminhos de criação. Testar mesmo se você consegue passar para o papel o que você quer naquele figurino. Fora que, para quem está começando, pode se tornar um portfólio, a exibição do seu trabalho, o seu currículo. Para nós artistas, é importante manter o nosso trabalho em evidência. Essa forma independente pode ser uma ferramenta bem bacana para quem quer começar. Depois temos o encomendado.
que pode parecer isso mesmo. Alô? Faz um figurino para essa produção aqui? Provavelmente, essa é a forma que a maior parte das produções vão acontecer. Vão te chamar para um trabalho aqui, outro ali. Ele não foi idealizado por você, mas sim por alguém de direção, dramaturgia ou produção. E esse processo pode acontecer de duas formas bem distintas. A primeira, que pode ser quase uma prestação de serviços, bem alienada mesmo, onde vão dizer para você exatamente o que querem, como querem. E a segunda, onde vão debater com você. Vai existir uma troca, sua pesquisa vai andar junto com a pesquisa do espetáculo, das outras equipes. E essas duas formas podem ter coisas boas e coisas ruins. Uma não é melhor do que a outra. Voltando na primeira, é muito bom que as pessoas saibam o que elas querem e esperam de você. Você pode poupar algum tempo de decisões e focar na execução do projeto. Pode parecer ser uma forma um pouco limitante de trabalhar. Afinal, não estão te chamando pela sua criatividade em si, mas muito mais pela execução. Não leva muito para esse lado. Mesmo dentro dessas produções, pode haver um espacinho ali para você brilhar e dar ideias de como o figurino pode ser executado da melhor forma. Afinal, o figurinista é a pessoa mais qualificada para dizer o que funciona e o que não funciona. O figurinista sabe o que o ator vestiu antes, vai vestir depois, o que consegue vestir em 20 segundos ou menos, além da estética em si. Não vendo, claro, que um figurinista é completamente fechado para a visão de outras pessoas. Mas sempre é bom lembrar que para falar de figurino, o mais qualificado é o figurinista. Enfim, dei uma voltinha, mas o que eu quero dizer é que não significa que por causa disso o processo já está destruído e é ruim para quem está fazendo. Outra coisa também que é bem legal é que esse é um tipo de processo que muitos espetáculos, principalmente musicais, além de óperas, balés, circos, que vêm em forma de franquia aqui para o Brasil. Esse tipo de projeto já vem com os figurinos desenhados, já mandam os tecidos e alguns adereços prontos. Cabe ao figurinista encarregado aqui dessa produção tocar tudo isso e ajustar para cá. E já pode estar tudo pronto, criativamente falando, mas não deixa de ser uma experiência muito incrível. E a segunda subcategoria do encomendado, quando te chamam para fazer parte de um projeto e você contribui criativamente. Eu acredito que essa seja a regra para os figurinistas. Eu mesma trabalhei muito mais assim do que de outras formas. Afinal, estamos falando de teatro. E teatro fazemos juntos. E nesse tipo de processo pode ser difícil de combinar as ideias de todo mundo. É uma espécie de casamento. Mas esse tipo de processo, se feito de uma forma colaborativa, pode ser extremamente divertido e muito produtivo. Porque você passa a não ter só uma visão, a sua visão, mas muitas outras. É um processo bastante enriquecedor, se feito de forma cuidadosa. É claro que pode acontecer de muitas pessoas quererem dar uma de figurinistas e tentar influenciar mais do que deveriam na sua criação do figurino. E aí é importante que o figurinista, nesse momento, saiba impor limites. Porque, afinal de contas, é ele que detém, de certa forma, o lugar, a cadeira do visual da peça, da aparência dos personagens. Não é só o ator, não é só o diretor, nem só o produtor. É o figurinista que assina, não de uma forma hierárquica e absolutista, mas de uma forma como alguém que está ali cumprindo com a sua função. Assim como cada um ali tem a sua função. O ator atua,
O diretor dirige, o produtor produz, o cenógrafo faz cenografia e assim por diante. E é na conjugação desses trabalhos que um figurino pode ser incrível, porque ele vai fazer parte com todas as letras daquele espetáculo. Ele é pensado para ser equilibrado de uma forma mais cuidadosa e detalhada com o trabalho dos outros artistas. E agora vamos para o terceiro tipo de processo que eu falei: em parceria. Assim como os outros dois, esse processo também tem suas duas subcategorias: com orientação e sem essa orientação. De quem é essa orientação? De quem veste. É muito comum que atores ou contadores de histórias entrem em contato com figurinistas para fazer seus figurinos para seus monólogos, suas contações ou alguns eventos. E por que esse tipo de processo é importante? Porque o ator costuma ser aquele que vai buscar as características mais sutis a serem destacadas para o seu personagem. Às vezes, atores ou contadores de histórias vão procurar figurinos mais subjetivos, de certa forma. Eles costumam gostar de evidenciar questões mais internas e íntimas de seus personagens ou personas. Nesse caso, então, é um figurino que fala muito do metafórico, em vez de falar do óbvio. Tanto o ator quanto o figurinista, nesse momento, tendem a aprofundar mais as questões de um personagem do que se ele tivesse inserido em alguma outra peça, com outros personagens. Quase como se eles dessem um destaque maior, sendo que ele é o único em cena. Há também a possibilidade de criação de figurinos para palhaços. E aí é ainda mais íntima essa criação, sendo o clown uma persona que o ator encontra dentro de si. Esses processos costumam ser muito pessoais. E aí é o momento do figurinista ativar o seu modo mais sensível. Mas é importante sempre tomar cuidado para não tentar dar conta de subjetividades que serão impossíveis de alcançar. Por exemplo, o personagem gosta de comer laranjas. A não ser que ele esteja sempre comendo laranjas ou até fale de laranjas, não tem muito como mostrar pelo figurino que ele gosta de laranjas. Se ele ama laranja, você pode pensar numa cor, na estampa, num broche, mas sendo somente uma suposição ou só um exercício mesmo do ator para encontrar mais coisas, não faz muito sentido trazer isso à tona, entende? Ou, por exemplo, o personagem passou fome na infância e a gente não tem muito como mostrar isso através do figurino. Pode só confundir cada vez mais. O importante é sempre trazer aquilo que a gente pode trazer e elencar essas possibilidades é um diferencial no trabalho do figurinista. Agora que temos todos os tipos de processos, não sei se ficou algum de fora, acredito que não e espero que isso seja útil para quem está começando a se reconhecer neles e entender como pode agir. É claro que não é uma obrigação, mas acredito que facilita bastante. Vamos para a pré-produção, onde o trabalho de verdade começa, com leitura de texto, pesquisa, desenhos, reuniões e muito mais.